Então, tá gravando. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar falando do dia um, que é rotina de vida de oração. Amanhã a gente vai falar sobre o aprofundamento na oração, como a gente aprofundar a nossa oração dentro da palavra de Deus. E no terceiro dia a gente vai falar sobre o encontro pessoal com Deus. Então, nesse dia de hoje, a rotina de vida de oração, o que ela melhora na nossa vida, gente? O que ela melhora na nossa vida, no nosso cotidiano, na prática, no nosso dia a dia, nos relacionamentos com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa igreja? O que uma rotina de vida de oração melhora em tudo isso? A rotina de vida de oração, quando ela é implantada na nossa vida, com docilidade e dentro da rotina a qual você vive, isso eu vou explicar durante a aula, ela vai ajudando a gente a cuidar da nossa alma. Então, assim, eu venho falando umas coisas que ultimamente o pessoal na internet é assim, gente. Eu tenho que explicar isso para vocês. Por que você está dando aula fechada aqui, né? Por que você não faz uma live lá no Instagram? Porque tem umas coisas que a gente fala que as pessoas não entendem e não têm paciência para escutar até o final. Por exemplo, se eu abrir o Instagram e fizer uma live, a pessoa vai ficar 5 minutos e vai falar, nossa, que benção, mas 5 minutos não muda a vida de ninguém, gente. Agora, você se dispõe a baixar um aplicativo no seu celular, a ter uma hora comigo aqui, e você ouvir, você anotar, isso começa a dar uma luz no fim do túnel para a sua vida. E 3 dias ainda, isso começa a te dar uma regra. Então, isso já se torna uma coisa rotina na sua vida. Opa, calma aí, vou ficar 3 dias com esse irmão aí. 3 dias. Então, vou me responsabilizar de ficar aqui, esses 3 dias no mesmo horário. Isso já é uma rotina, já é bom, tá? Então, assim, eu sei que no Instagram tem essa coisa, a pessoa fica 1, 2 minutos, não tem paciência e sai. Aqui não, vocês vão ficar até o final. Então, quando a gente fala assim, ó, a vida de oração, a rotina de vida de oração, ela é capaz de amenizar nossa ansiedade? Se eu tacar isso lá no Instagram, se eu botar isso num post lá, no feed, no story, aí vem muita gente, 90% fala, que benção, isso aí mesmo. Aí 10% vem e fala assim, é porque você não sabe o que eu estou passando, que eu tomo remédio, que eu não sei o quê. Eu falei, realmente, minha irmã, eu não sei o que você está passando. Mas o que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque eu comecei a fazer direção espiritual, irmãos, dentro de casa de reabilitação de dependentes químicos. Eu comecei ali. Então, se existe um grupo de pessoas mais difícil de você cuidar com relação à ansiedade, não tem maior do que pessoas que têm problema com dependência química, tanto de droga, quanto de álcool, quanto de jogo. Aí você vai falar assim, Renato, eu não tenho nenhum problema desse, mas calma, porque a metodologia é a mesma para você atingir. Então eu comecei a atender os irmãos lá e as irmãs também, a gente tem casa de homens e de mulheres, aqui no Rio de Janeiro. E a gente empregando essa metodologia, a gente vai vendo os frutos que colhe os resultados. Então, quantos irmãos depois que eu fui atendendo, depois disso, fora de casa de reabilitação, que falavam assim para mim, Renato, eu tenho alguns direcionados espirituais aqui, assistindo aula com a gente. Edivaneide, ó, que eu estou vendo aqui que eu lembro de nome assim. Então, assim, irmãos, quando a pessoa fala assim, Renato, eu tomava remédio, fazia terapia, psiquiatra, psicólogo, terapia familiar, fazia tudo. Há 2, 3 anos, tomo remédio há 5, 6 anos. E cada vez que eu voltava lá no médico, eu falava para ele que estava piorando e o médico passava uma porcentagem do remédio a mais, né, miligrama a mais. Então eu comecei a perceber isso nas pessoas. Elas falavam assim, e nada disso parecia que estava resolvendo. Eu não entendi o que estava faltando. O que está faltando na gente? Depois que a gente faz o acompanhamento da pessoa, a pessoa vai assistindo às aulas,
ela vai começando a melhorar. E ela pergunta, o que começa a mudar em mim? Hoje, irmãos, quando a gente tem algum problema, uma ansiedade, uma tristeza, uma depressão, pode ser vários mecanismos que podem agir na nossa vida, que podem ferir nossa vida, nossa alma, e pode desencadear nesses problemas. Vários. Eu poderia citar aqui vários, mas vou perder tempo aqui na aula. Então, quando você tem esse mal na sua alma, a primeira coisa que você vai desejar fazer para resolver isso se você não for no médico direto, você pergunta para uma amiga. Ou uma amiga percebe do jeito que você está e fala assim, minha irmã, você está do jeito que eu estava. Está com essa ansiedade acelerada, essa tristeza. Você não fazia mais aquelas coisas que você fazia. Olha, eu fui no médico, ele passou um remédio, mas não fala para ninguém não. Aí você toma esse remédio, ele é muito bom. Ou então você vai no médico, o médico, às vezes, grande maioria deles, não são todos, eles nem olham na sua cara. Você começa a falar aquilo para ele já ouviu aquilo ali 1000 vezes. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o prontuário dele e vai passar o mesmo remédio que ele passa para todo mundo. E às vezes ele nem olha no seu olho. É verdade ou é mentira o que eu estou falando aqui? Quando você pega um médico bom, ele para, olha para você e pergunta: minha irmã, então, minha irmã, como é que está acontecendo? Ele quer saber mais a fundo por que você está sentindo esse mal. Mas são raros os que fazem isso. Então, na verdade, a grande maioria começa pelo remédio e não vai acabar bem. Aí depois, quando começa a fazer direção espiritual, quando começa a cuidar da alma, começa a ter as melhoras. Essa semana mesmo, uma irmã falou assim, Renato, eu fazia o psiquiatra e ia 2 em 2 meses. Aí depois que a gente está fazendo direção espiritual, ele falou para não precisar mais vir em 2 em 2 meses e tirou já o remédio da noite. Me colocou para vir em 6 em 6 meses. Opa, a melhora acontecendo. Isso eu ouço, graças a Deus, assim, bastante. Então, uma explicação, irmãos, bem simples para a gente entender, muito simples, muito simples. É o seguinte: hoje a gente está muito acostumado a querer cuidar da nossa vida somente na parte corporal, o corpo, tá? Já ouviu falar aquela amiga que fala assim: olha, você tá mal, tá triste? Ah, vai no shopping, leva teu cartão de crédito, compra a roupa dos filhos, do esposo, que você vai ficar melhor. Olha, cuidando do quê? Do corpo. Não é o sentido de comprar roupa ou não comprar é ruim, não, gente. É achar que isso vai cuidar da sua alma. Você tem que comprar roupa, lógico. Aí eu vou lá no cabeleireiro, eu gastava 100, agora eu vou gastar 200. Isso vai me fazer melhor. Aí daqui a pouco esses paliativos não começam a te fazer bem e você começa a partir para o remédio. Ou começa a partir para outros tipos de vícios que tentam tampar o buraco do coração, da alma. Então, a gente só pensa em cuidar do corpo. Porque o mundo que a gente está rodeado, ele só fala unicamente da gente cuidar das coisas corporais. Quando você vê uma propaganda na televisão, ele só está falando de compre, compre, use, use. Você vê no Instagram, você está rolando lá o feed, lá daqui a pouco, compre, use, use. Então, assim, até dentro da igreja mesmo, irmãos, minha igreja, nossa igreja católica, assim, eu peço perdão, porque nem sempre a gente ouve sobre esses assuntos dentro da própria igreja. É difícil. Eu falo isso porque antes eu achava que era só aqui no Rio de Janeiro, mas depois que comecei a atender irmãos do Brasil inteiro, eu comecei a perceber que isso já quase era geral. Nós somos feitos, irmãos, uma realidade que pode ser simples, mas tem que ser penetrante. Nós somos feitos de corpo e de alma. Não somos separados. Ah, eu só lembro da minha alma quando eu vou à missa domingo.
Tudo que você faz durante a semana, durante o seu dia, no seu trabalho, em casa, com seus filhos, no lazer, tudo você está fazendo com o seu corpo e com sua alma. Todas as feridas que você já teve na sua vida, de repente algum problema familiar, alguma tragédia, filho, tragédia dentro da vida familiar com os filhos, separação, perda de emprego, acidente, tudo isso pode gerar uma ferida na alma, que se não for cuidada, ela vai começar a transparecer isso para o corpo. Então, quando você não cuida da alma, a sua alma começa a ficar doente. E uma alma doente começa a transparecer para o corpo. O que está acontecendo hoje? As pessoas querem resolver o seu problema de fora para dentro, do corpo para a alma. Mas é o contrário. É da alma para o corpo. Isso está se perdendo na nossa vida de católico, na nossa vida de oração. Então, por isso que eu falo para vocês com toda certeza, a grande maioria das pessoas que hoje tomam remédio, que tem ansiedade, tristeza e depressão, lógico que tem aquelas que são patológicas, são falta de algum nutriente, falta de exercício físico. Tem sim, mas a grande maioria tem esses problemas porque não cuidam da alma. É fácil, é uma pergunta simples. O que é mais importante? O corpo ou a alma? Gente, o que é mais importante? O corpo ou a alma? Todo mundo está falando alma. Eu estou vendo os lábios assim, alma, alma. Então, por que a gente não cuida da alma? Então, quando a gente começa a cuidar da alma, a alma vai se tornando vigorosa, forte, e ela tem o poder de levantar o corpo. Agora, ao contrário, não. O corpo forte, vigoroso, ele não tem o poder de levantar a alma, não, gente. Renato, não entendi. Eu vou explicar isso na prática. Eu vou explicar isso de duas direcionadas minhas espirituais. Ó, muito simples. Vou falar dois mecanismos que a gente pensa que tendo vai ser a pessoa mais feliz do mundo: dinheiro e corpo saudável. Dinheiro. Eu atendo uma irmã, ela falou assim para mim uma vez: Renato, com uma simplicidade de como se eu falasse que eu uso óculos. Eu uso óculos. Ela falou assim: Renato, eu tenho muito dinheiro. E por que eu sou triste? Entendeu? Porque você não cuida da alma. Você teve uma carreira de sucesso, galgou tudo que você poderia galgar, teve sorte, teve gente que te ajudou, mas você foi, empenhou, e só pensou em trabalhar 24 horas por dia e chegou lá. Quando chegou, parece que está faltando alguma coisa, porque parece que a alma não te acompanhou. Você esqueceu dela, deixou ela doente. Então, não quer dizer que tenha dinheiro, você vai resolver seus problemas. Então, você pode ter dinheiro, você pode crescer na sua vida, mas cresça os dois juntos, corpo e alma. Aí veio outra. Essa outra, ela é personal trainer, faz um trabalho muito bom aí pela internet para fazer as mulheres perderem barriga. Então, ela é um exemplo. E ela fala: Renato, por que eu sou ansiosa? É porque você só cuida do corpo. Literalmente, só cuida do corpo. Não cuida de nada da alma. Nós somos feitos de corpo e de alma. Quer crescer como uma mulher, como um homem saudável, bem equilibrado entre corpo e alma, cuidando do corpo, cuidando da alma. Tem muita gente boa aí que ensina como é que cuida do corpo. Agora, cuidar da alma, poucas. Se não quase nenhuma. É isso que a gente vai começar. A começar a ver hoje. A começar a tratar a ansiedade com rotina de vida de oração. Como é que a gente faz isso? Me explica, Renato, rapidinho, dentro desse lado espiritual,
O que seria ansiedade? Todo mundo gosta de falar que tem ansiedade, mas ninguém sabe explicar o que é ansiedade. Eu vou explicar para vocês o que eu aprendi na prática. Comigo, né? E com as pessoas a qual eu atendo. Ansiedade é um dos fatores que faz ocasionar ela, um dos fatores. E esse é o maior. É o seguinte, nós estamos aqui, ó. Olha, assim, vê a minha mão, aqui o corpo e aqui a alma. Então, nós estamos aqui no dia 5 de dezembro. Eu estou aqui, estou pensando, é, estou pensando no meu futuro. Eu posso pensar no meu futuro de duas formas. Com um objetivo mesmo, palpável a ser alcançado, ou com uma preocupação exagerada. Então, tem duas vertentes que você tem. Todo mundo tem isso na vida. A não ser que você esteja destruída por uma depressão profunda. Aí você não consegue nem pensar uma hora depois. Então, perceba, todos nós estamos aqui, a gente está pensando em algum momento no futuro. Qual o futuro, Renato? Pode ser daqui a uma hora. Você está aqui olhando a aula, você está olhando lá a pia, lá para lavar, você já está tremendo a perna porque você tem que lavar a louça. Tem gente que tem um grau de ansiedade tão grande que larga a aula para lavar a louça e depois volta. O que que eu perdi? Estou dando um exemplo, mas isso é um exemplo real, tá, gente? Mas pode ser daqui a um mês. Pô, tem que pagar a conta, eu tenho que pagar o aluguel aqui de casa. Mas você não acabou de receber hoje? Você não já pagou o aluguel? Já, mas o mês que vem também tem um aluguel. Mas calma, você já acabou de pagar o aluguel, agora você está pensando no aluguel do mês que vem. Ó, preocupação exagerada. Ah, eu tenho que fazer uma prova daqui a 6 meses. Eu tenho que casar daqui a um ano. Eu quero comprar uma casa daqui a 2 anos. Eu quero comprar meu carro no ano que vem. Eu quero fazer a reforma aqui de casa daqui a 6 meses. Ó, são todos objetivos que a gente tem, né? Normal, estamos aqui e o objetivo está lá no futuro. E tem as preocupações exageradas. O que são as preocupações exageradas? Não são objetivos, são coisas que a gente começa a colocar na nossa cabeça. Se eu sair ali na rua, vão me assaltar e vão me matar. Ai, meu Deus, o governo vai mudar, eu vou perder meu emprego. Ai, ai, se eu for no mercado, há 10 anos atrás, com R$ 100, eu comprava 3 bolsas, hoje eu vou comprar duas. Aí começa a ter preocupação, assim, que não é objetivo. É uma coisa que você começa a botar na tua cabeça. Começa a criar isso. Então, diferente disso, os dois estão no futuro. Desse momento, para você sair daqui, para você chegar aqui, você requer um tempo. Sim ou não? Tanto para os seus objetivos que você tem, quanto para as suas preocupações, que às vezes você nem vai chegar lá, que nem existe. São coisas que você inventou na sua cabeça. Que é pior ainda, que parece que nunca chega, você fica alimentando cada vez mais e nunca vai chegando. E você, nesse percurso, vai se tornando mais ansioso ainda. Então, vamos lá. Uma pessoa que não tem vida de oração, ela só está cuidando do corpo, só das coisas corporais, materiais, olhando só para o mundo e não olha em nenhum momento para a sua alma, esse percurso para ela aqui vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Porque você quer que chegue logo para resolver logo aquele problema, para resolver logo aquela situação, para deixar tudo certinho. Mas, irmãos, quando a gente vive, a gente está vivendo, a gente sempre vai ter problemas, sempre vai ter preocupações. O que a gente tem que fazer é chegar lá não somente pensando com o corpo, com a cabeça, com o intelecto, mas chegando com o corpo e com a alma bem preparados para aquele momento, para resolver sim a situação. Isso sim. Então, para eu chegar daqui até aqui, o mundão, ele transforma isso num inferno de ansiedade. Aí, quando ele chega aqui, no objetivo,
A ansiedade dele era tão grande, ele chega tão desequilibrado que aquele momento que ele era para chegar ali firme para resolver o problema, ele vai e estraga tudo. Essa é uma modalidade do ansioso. É estragar o momento que era propício para ele chegar lá e resolver. Aí, Renato, a ansiedade gera tristeza, depressão gera, porque quando você chega aí nesse momento aqui, esse objetivo, eu estou falando essas coisas e você está mapeando na sua cabeça. Eu tenho que fazer uma coisa muito importante, eu estou muito preocupada com isso. Se eu chegar lá tão preocupada do jeito que eu estou, eu posso chegar lá e estragar tudo. Aí quando você chega lá e estraga tudo por causa da ansiedade desequilibrada, aquele momento ali se transforma numa grande decepção na sua vida. Agora, várias decepções já aconteceram na nossa vida por causa disso, e a gente não percebeu. Essas decepções, elas causam tristeza, causam feridas na nossa alma, e essas feridas vão aumentando na nossa alma. E nossa alma vai ficando doente, vai ficando doente, vai ficando doente. Quando um corpo vai ficando doente, o que que acontece? Ele vai gerando outras doenças. Quando uma alma fica doente, o que que acontece? Ele vai gerando outras doenças. E a alma, para pedir socorro, ela começa a incomodar o corpo. Fala, olha, olha para mim. A tua alma está doente. Aí isso se chama, a doença que vem da alma se chama doenças psicossomáticas. É aquela doença que você vai no médico e você fala assim, ó, doutor, aí ela, o que você está sentindo? Doutor, eu estou sentindo uma dor de cabeça insuportável. Ah, tá bom, vou te passar um analgésico. Aí, toma. Um mês depois, você chega lá, doutor, minha cabeça tá pior. Aí, passa um tarja vermelha. Daqui a pouco, minha cabeça não passa, passa tarja preta. Qual é a raiz dessa dor? Em nenhum momento o médico perguntou isso para você. O médico não cuida da alma, o médico cuida do corpo. Aí você chega num médico de coluna, tua coluna travada. Eu não estou inventando esses exemplos, não. Eu estou trazendo tudo para vocês, testemunho de alunos meus. Coluna travada, o pescoço não conseguia nem olhar para o lado. Aí o médico passa uma bateria de exames. Faz exame da cabeça, exame do coração, exame de sangue, tira a chapa da coluna, faz um monte de coisa. Chega no final, o ansioso, ele olha para o médico e fala assim, ele vai falar que eu tenho alguma coisa e vai me dar a cura, né? Aí o médico vira para você e fala assim, minha irmã, você não tem nada. Você precisa tomar um calmantezinho, sua vida está muito estressante. Aí tu começa. Quantos que eu não conheço que falaram que foram médico, o médico falou que você não tinha nada. Mas, Renato, eu estou tendo taquicardíaco, eu estou com falta de ar, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, tenho dor de cabeça, tenho dor no olho, tenho dor nos braços, tenho dor nos músculos, minha coluna trava, eu fico sem voz. Estou te falando todas essas coisas que acontecem no corpo recorrente a você apenas não cuidar da alma. Então, como a gente cuida? Da mesma forma que a gente alimenta o corpo, que a gente exercita o corpo, da mesma forma, a gente tem que fazer com a alma. Então, quando a gente começa, toda essa introdução que eu falei aqui para vocês, é para vocês entenderem o mal que faz não cuidar da alma. Tudo isso. Agora eu vou começar a falar de como cuidar da alma. Da mesma forma que a gente acorda de manhã, toma o café da manhã, que deveria ser a alimentação, a melhor alimentação que a gente teria no dia, né? Porque a gente não sabe se a gente vai almoçar bem, vai lanchar bem. Então, tomar um café da manhã muito bem seria a melhor coisa. Então, o café da manhã, aí chega na hora do almoço você almoça, chega à tarde você faz o lanchinho, à noite você faz uma janta ou uma ceia e vai dormir. Todo mundo aí tem 3 a 4 refeições por dia.
Aí a gente, às vezes, desequilibradamente, sai comendo, beliscando no meio do caminho, comendo fora de hora, comendo besteira, enfim. Você está comendo, você está alimentando o corpo. Ah, eu faço exercício físico na academia, está cuidando do corpo, beleza. Olha, faço cabeleireiro uma vez no mês. Pô, legal, está cuidando do corpo, está cuidando da sua imagem. Ótimo. E da alma? E da alma? Então, assim, a proposta de hoje da rotina, a gente começar a implantar uma rotina bem simples na nossa vida. Para você mudar de vida. Para eu mudar de vida. A rotina de vida de oração. Eu vou mandar aí no grupo, depois que acabar a aula, essa folhinha aqui, ó. Essa aqui é um exemplo, tá? É ela que eu vou começar a explicar agora. Ela se chama Plano de Vida Espiritual. Plano de Vida Espiritual. Isso aqui você tem que encarar como se fosse mais ou menos o pronto, o atestado lá do médico. Os remédios que ele vai te passar, que ele vai passar em hora, para você, em 8 horas para você tomar esse remédio. Ou vamos encarar que você foi numa nutricionista, você quer emagrecer ou quer diminuir a diabetes, e ela vai te passar lá um, um plano de alimentação, né, para você se alimentar em tanto tempo, de proteína, de coisa que tenha verdura. Eu não entendo dessa parte de nutrição, mas vamos dizer que seja isso. Isso aqui é para a sua alma. É o plano de vida espiritual. Então, deixa eu explicar para vocês. Dentro desse plano de vida espiritual, eu vou mandar essa folhinha, tá? Para vocês imprimirem. Dentro do plano de vida espiritual, existem aonde a gente coloca as práticas espirituais. As práticas espirituais, irmãos, vou abaixar aqui a folha, são o verdadeiro alimento para a nossa alma. As práticas espirituais. Santo Inácio de Loyola, ele é o doutor, ele é um dos doutores da igreja. Ele é considerado o maior diretor espiritual que a igreja já teve. Santo Inácio de Loyola, que fala esse termo de práticas espirituais, é como se fosse o exercício e o alimento da alma. Você, quando você pegar a sua foto de você bem mais nova, com 15 anos, você mais nova, imagina aquele corpo ideal que você já teve na vida, lá com 12, 15 anos, não sei. Estou dando um exemplo. Aí você fala assim, quero voltar a vestir esse manequim. Então você tem que fazer as práticas físicas para você voltar e as práticas alimentares para você voltar a vestir aquele manequim. A alma, gente, quando você faz a prática espiritual, você vai moldando a sua alma para a sua alma viver e se tornar aquele eu perfeito a qual Deus sonhou para você. O eu perfeito a qual Deus sonhou para você, às vezes não é o que você está sonhando para você. Por isso que as pessoas não têm direção, não sabem para onde ir. Quando você entende, dentro das práticas espirituais, vai fazendo-as e vai entendendo o caminho, a direção a qual Deus quer te levar, você vai se permitindo ser moldado por isso e vai se tornando aquele eu. O eu, Renato, o eu, Renato. O eu, Renato, hoje não é o eu ideal ainda para Deus. Não é o sonho de Deus. Por isso que eu ainda tenho minhas mazelas, minhas ansiedades, minhas tristezas, meus medos, minhas solidões. Mas a partir do momento que a cada dia eu venho realizando essas práticas espirituais, eu vou me moldando a se tornar o eu ideal que Deus quer. E o eu ideal que Deus quer, irmãos, é o eu mais saudável para a sua alma. Que é o que vai transparecer mais coisas saudáveis para o seu corpo. Então, da mesma forma que uma alma doente transparece essas doenças psicossomáticas para o nosso corpo, uma alma sã, bem curada, bem cuidada, bem tratada com as práticas espirituais dentro do plano de vida espiritual, ela também transparece as virtudes e os dons que Deus tem
colocado dentro da sua alma e vocês não a usam. Que esses são os verdadeiros remédios para a nossa alma. Quando a gente começa a usar esses dons, essas virtudes que a gente acha, realizando as práticas espirituais. Vou começar com duas, bem simples. Aí vou explicar elas hoje. Depois eu abro para perguntas, tá? No final, gente. A gente fica 10, 15 minutinhos aí partilhando, se vocês anotam as perguntas, as dúvidas, e depois no final eu tiro as dúvidas com vocês. Uma torre do Deixa eu só tempo. botar aqui, tirar o microfone. Pronto. Então, vamos lá. Duas práticas espirituais. Primeira prática, leitura do Evangelho. Segunda prática, oração do terço. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma. Primeiro eu vou falar da leitura do Evangelho. Dentro dessa rotina de oração, você tem que saber o seguinte: o que orar, como orar e que momento e que horas eu vou orar. Então, a primeira prática do seu dia, que é a leitura do Evangelho, é a sua primeira prática espiritual. Tem muita gente que fala assim para mim: Renato, mas eu já leio o Evangelho todo dia. Eu falei: que bênção. Você lê ou você ouve? Aí a gente vai acertando, né? Sobre a questão da leitura do Evangelho. Deixa eu pegar minha palavra. Tem muita gente que tem o hábito de ler realmente o Evangelho, mas lê da forma errada. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim: Renato, eu rezo, e nada acontece. Eu oro, eu leio a palavra, nada acontece. Então, vamos ajustar isso. Então, durante esse tempo de direção espiritual, que eu vim ajudando os irmãos, eu comecei a perceber isso também. Que as pessoas não estavam fazendo as coisas, a leitura, o momento de oração, o momento da prática espiritual dela da forma correta. E aquilo se perdia. E aquilo não era agregado na sua alma da forma correta. E se perdia. Entendeu? Era igual o médico passar um remédio para você, ele fala assim, ó, tome esse remédio em 8 horas. Aí você pega o remédio, toma em 3 horas, porque você está com muita dor de cabeça. Ou então você toma um aqui, daqui a 2 dias você toma outro. Ou então você pega aquele remédio que ele falou para tomar o comprimido inteiro, parte ele, que você não consegue engolir, só toma metade. E isso é uma prática errada. Ué, mas eu estou tomando o remédio. Está tomando errado. É igual você chegar de manhã, acorda, correndo para o trabalho, pega uma xícara de café, toma e sai correndo para pegar o ônibus. Ué, mas eu estou me alimentando, está se alimentando errado. É a mesma forma a leitura da palavra. Vamos entrar aqui em alguns trechos. Primeiro, você tem que impor um horário para você ler o Evangelho. Qual é esse horário, Renato? Isso é uma coisa que muitos irmãos que dão direção espiritual, até padres mesmo, a gente partilha entre si, e eu falo para eles, você nunca deve impor um horário para as pessoas rezarem. Porque a gente, leigo, a gente não está vivendo o horário que o religioso vive. O religioso tem um horário para rezar. Eles acordam juntos, rezam às 4 horas da manhã, 4h30. Exemplo aí, o Frei Gilson, o Instituto Hesed, tem aqueles horários que eles são religiosos, eles têm os horários para rezar juntos, para orar juntos. A gente é leigo. A gente tem que entrar dentro da nossa rotina de vida. Exemplo, eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim, Renato estabeleceu um horário para ler o Evangelho, vai ser 4 horas da manhã. Não, está errado. Porque tem muita gente que não é viável essa rotina de vida, de ler o Evangelho 4 horas da manhã. E qual é o horário que você tem que ler o Evangelho? Na hora que você acorda. Renato, eu acordo 6 horas da manhã. Já acorda atrasado para o trabalho. Então, você vai acordar 5h50. Que você tem que ter 10 minutos para você ler o Evangelho. Esses 10 minutos na sua vida dormindo não vão fazer nenhuma diferença. Nada.
na sua vida. Agora, 10 minutos lendo o Evangelho vai. Renato, eu acordo muito cedo, já acordo muito cedo, não tem como. Eu vou dar um testemunho aqui. Tem uma irmã, ela mora lá no sul, ela cuida de agropecuária. Eu perguntei a rotina dela, da vida dela, de horário de acordar, porque eu queria implantar o Evangelho como uma primeira prática espiritual na vida dela. E ela falou que acordava 3h30 da manhã. 3h30 da manhã, às vezes eu vou dormir. Eu falei assim, e agora? O que eu falo para essa mulher? Aí parei assim um pouquinho, fechei os olhos, pedi o Espírito Santo e falei, você vai acordar 3h15 para rezar. Ela, ótimo. Porque a rotina da irmã é 3h30, gente. 10, 15 minutos antes na vida dela, não vai fazer diferença. Agora você acorda 10 horas da manhã, porque você chega do trabalho 10 horas da noite. Vamos dizer que você trabalha nesse período da noite. Aí você acorda 10 horas da manhã. Eu acordo 10 horas da manhã. Então, você vai acordar 9h45 para fazer a leitura do Evangelho. Então, primeira coisa que a gente vai aprender é isso aqui. Ó. Horários. Rotina tem que ter horário. Então, você vai colocar o seu horário aqui. Eu dei vários exemplos aqui, você entendeu. Qual vai ser o seu horário que você vai rezar o Evangelho de manhã? Aí você vai botar o seu horário. Tem que ser sempre o mesmo horário. Local. Qual vai ser o local? Por que isso é importante, Renato, o local? Porque uma vez eu estava fazendo direção de uma irmã, aí, primeiro atendimento. Eu faço atendimento pelo WhatsApp, vídeo assim. Aí, vamos lá, falei para ela, minha irmã, vou fazer atendimento pelo vídeo, tá? Você vai aparecer, que a gente vai conversar. Aí eu chamei, tá, tudo bem. Aí liguei, ela estava na cama, assim. Eu falei, o que é isso? Minha irmã, eu vou te dar 10 minutos para você desligar o celular, ir no banheiro, lavar o rosto, pentear o cabelo, sentar numa mesa e escorar o seu celular com papel e caneta na mão. Você acha que você vai mudar a tua vida assim, escorado nas coisas? Aí ela nunca mais ela fez isso. Então, quando você lê o Evangelho, você não pode acordar, abrir os olhos. Renato falou para eu ler quando eu acordar. Então, eu vou abrir os olhos na cama, eu viro para a escrivania do lado da sua cama, você pega a palavra e lê. Na cama, deitado. Errado. Errado. Porque o seu corpo ainda tem que ser moldado pela alma. Os dois vivem juntos, só que o corpo que está mandando. Eu que mando. A minha preguiça que manda, a minha ira que manda, a minha raiva que manda, a minha ansiedade que manda. E a alma não está mandando em nada. A alma vai se tornar forte quando você começar a moldar o teu corpo. Então, quando você levantar da cama, lavar o rosto, volta para uma mesa aí, em qualquer lugar que você escolher, mas tem que ser sempre no mesmo lugar, no seu oratório, no seu escritório, às vezes na cozinha mesmo. Você sentou no mesmo lugar e abriu o Evangelho do dia e leu. Pronto. Aí, no início vai ser terrivelmente horrível, porque você não vai querer fazer isso. Mas com o tempo pode ser bem rápido. Você vai começar a perceber o seguinte: o corpo vai falar, caramba, ela vai rezar. Ele vai rezar. Ai, deixa fluir então. O corpo vai começar a perder força. Isso se chama, isso na prática se chama, sabe o quê, gente? Tem muita gente que fica me perguntando, o que é mortificação? Isso é uma mortificação. É ter a alma ser mais forte que o corpo. Esse é um momento precioso para isso acontecer. Pronto. Sentou, vou ler meu evangelho. O evangelho do dia. Todo mundo sabe o que é o evangelho do dia? Vou explicar, que eu sei que tem gente que não sabe. Tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. O evangelho do dia você tem que ler ele de manhã, como eu já falei. Por quê, Renato? Porque é a tua alimentação da tua alma. Ela é a alimentação mais importante para o seu dia. Então, você tem que fazer logo de manhã. Renato, eu vou à missa todo dia. De manhã? Ótimo. Perfeito. De manhã. Então, tá dentro da alimentação para a alma. Perfeito.
Mas eu sei que a grande maioria não faz isso. Aí você leu, fez alimentação para sua alma de manhã. O que é o evangelho do dia? Você tem vários lugares para você achar o evangelho do dia. Você pode abaixar um aplicativo no seu celular, da Canção Nova, Liturgia das Horas, CNBB, acho que do Frei Gilson também tem, Padre Manzotti também tem. Tem um monte de gente, se você botar assim, liturgia diária, evangelho do dia, se você tacar lá no Google, vai aparecer. Aí vai pedir para baixar, ou você vê dali todo dia, não tem problema. Mas é dali que você tira. Eu vou na missa todo domingo. Vá lá na missa, vá lá na sua igreja, vá lá na secretaria e pergunta assim, você tem aquele folhetim do Evangelho do dia? Tem. Às vezes é de graça, a pessoa te dá, às vezes é R$ 2, às vezes é R$ 10, você pega do ano inteiro. Compra aquela folhinha que o padre está vendendo lá, aquela folhinha do calendário, tem o Evangelho do dia ali todo dia, você pega e abre na Bíblia. Legal, Renato, mas é isso que eu vou falar, Zani. Eu vou falar sobre isso. Boa pergunta, da Zani. A pessoa fala assim, gostei do celular, vou abrir no celular e vou ler no celular. Não pode ler no celular, está proibido. Por quê? Você acabou de acordar de manhã. Você vai meter a luz do celular na sua cara. Quem tem problema com ansiedade, isso vai ser quase um choque térmico para o seu cérebro. Isso vai ativar teu cérebro logo de manhã. Quando se abre da palavra, está lendo do papel, não transmite luminosidade. E você está lendo da Bíblia, da palavra de Deus, fica mais saudável, fica mais puro, mais santo. Então você busca lá no celular qual é a palavra, abriu o Evangelho. O que é o Evangelho do dia, Renato? São só 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Também tem que falar isso, tem gente que não sabe o que é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. São esses os evangelhos do dia. Sempre Jesus falando. Aí você abriu no evangelho do dia e leu. Fez sua oração ali com aquele evangelho do dia. Amanhã, não perca a aula de amanhã. Eu vou ensinar você a entender o evangelho do dia. Não dá para eu ensinar hoje. Amanhã que eu vou ensinar isso. Não vai ficar muita coisa para o dia de hoje. Aqui é só a rotina. Só a rotina. Aí você abriu o evangelho. Beleza, leu. Ótimo, fez certinho. De manhã, no seu horário, leu. Renato, não entendi nada. Vem a aula amanhã. A aula de amanhã para você aprender a ler o Evangelho. Pergunta da Zani, que também é quase que metade dos erros. Renato, eu ouço o Evangelho todo dia. Eu boto o Padre Paulo Ricardo, boto o Frei Gilson, boto o Instituto Hesed, Padre Manzotti, Padre Adriano Zandoná. É uma benção, é uma maravilha. É uma benção. Só que perceba bem, irmãos, a proposta é você ler o Evangelho, você ler. E não outra pessoa ler para você. Que diferença isso faz? Quando a pessoa vai ler, tá passando mal? Quando uma pessoa vai ler, você ouve de um padre lendo o Evangelho do dia, ele está lendo lá no YouTube. Aí você ouve. Aí você fala assim, nossa, que bênção. Legal, Helena. Ó, minha irmã envia todos os dias no grupo da família o Evangelho do dia. Pode ser, legal. Pode ler dali, não tem problema. Lê na Bíblia. Aí você está lá, você bota lá no YouTube e ouve o padre falando. E o padre ele fala o Evangelho segundo Lucas, capítulo tal, e vai e explica o Evangelho. Aí tá. 5 minutos depois, eu vou te perguntar assim, qual foi o Evangelho de hoje? Esqueci. É porque você não leu. Perceba bem, irmãos. Quando o padre lê, ele explica, ele já fez a leitura dele sozinho. Ele já fez a oração dele com o Evangelho. No horário que ele ora. Por quê? Quando ele ora, Deus... E, gente, é uma verdade maravilhosa, porque a palavra de Deus é o nosso Senhor vivo. Ele está falando contigo de manhã, Eliane. Não é... Todo mundo está ouvindo o mesmo Evangelho? Sim. Ele está falando contigo de manhã.
Então, quando o padre lê o evangelho, Deus está falando com ele de manhã. Ele pega aquele entendimento e leva lá para a homilia. Aí você ouve. Vai ser muito bom? Vai ser maravilhoso. Só que ali nem sempre vai ser o que Deus quer falar na tua alma. Nem sempre. Quando você pega e lê, você lê o evangelho, é como se fosse o próprio Cristo conversando com você sozinho. Aí você começa a ter o entendimento do que Deus quer para a tua alma. Eu fiquei muito tempo ouvindo o Padre Paulo Ricardo, ó, muito tempo. Eu ouço até hoje as formações, né? Agora, muito tempo o evangelho, 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 evangelho. Chegou um tempo que eu falei assim, eu não sinto mais sendo saciado pelo evangelho. Está acontecendo uma coisa. O que estava acontecendo era porque eu não estava lendo o evangelho. E Deus falando diretamente comigo na minha alma. Essa é uma grande diferença que vocês só vão ver se vocês começarem a fazer. É como se a pessoa tivesse aí uma irmã da Paraíba aí, que é da Paraíba. Aí você, ó, acabou de fazer um queijo. Aí você, aí pelo WhatsApp, você fala assim, Renato, ó, tô comendo queijo, tá uma delícia. Vou te falar como é que ele tá, fresquinho, fofinho. Ela tá descrevendo tudo para mim e eu tô com água na boca. Por que eu não posso pegar o queijo e comer? Entende a diferença? E depois você pode também ouvir o evangelho do padre mais para frente. Não tem problema algum. Não tem problema algum. Que depois você mesma vai começar a entender que, nossa, o que o padre está falando tem tudo a ver com aquilo que Deus falou comigo de manhã. Entendi mais profundamente aquilo que ele está falando. Aí você vai tendo mais profundidade no evangelho. A irmã perguntou ali, ó, pergunta engraçada. Não é engraçada porque ela falou assim, e se eu acordar ansiosa, o que eu leio? Se você acordar ansiosa, você nem dormiu. As pessoas que acordam ansiosas, elas nem dormem direito, você está entendendo? Se você toma remédio, você vai querer tomar duas. Você tem um remédio para tomar de manhã, você vai querer tomar duas vezes aquele remédio, achando que aquilo vai melhorar a tua vida. Se você acorda ansiosa, está errado. Você vai tomar um, vai começar a se preocupar porque que aquele remédio não está fazendo mais efeito na sua vida. Se você acordar ansiosa, você vai ler o evangelho do dia. Você não vai mudar isso. Não vai ler o jornal, não vai ler o noticiário. Tem gente que acorda desse jeito, já liga a TV, já bota o noticiário às alturas, já bota o som às alturas. Você acha que uma pessoa dessa vai ter ansiedade equilibrada? Não consegue. Uma pessoa que dorme... Uma vez uma irmã falou isso para mim, sobre acordava muito ansiosa. Eu perguntei para ela o seguinte, agora eu preciso te perguntar, como é que você dorme? Né? Que você usa para dormir? É como você dorme? O que você faz para dormir? Qual é a sua estratégia para dormir? Todo mundo tem uma estratégia para dormir. Né? Ué, eu ligo a televisão no meu quarto e pego um sono. Aí quando acordo, tá, filme de guerra, filme daquilo, eu vou lá e desligo. Mas já é tipo 5 horas da manhã. Eu falei, eu não consigo acreditar que as pessoas conseguem dormir com televisão na cara. Como é que uma pessoa dessa vai acordar bem, gente? Não dá. Então, eu estou te dando um exemplo. É um exemplo do que faz a gente acordar mal. O que a gente se prepara para dormir. É o que a gente faz para se preparar para dormir. Então, aqui é outra palestra, essa questão de se preparar para dormir. Vamos ao Evangelho. Eu só estou ensinando a forma como você deve ler o Evangelho. Tá? Amanhã eu vou ensinar como entender. Hoje é como ler. Aí a irmã fala assim, Renato, eu já leio a palavra todo dia. Tá, como é que você lê? Eu faço assim. Olha o que eu faço. Eu fecho meus olhos, pego a Bíblia e faço assim, Senhor meu Deus, me dá uma palavra para o meu dia, uma palavra santa
que me coloque para cima, que cure minha alma da minha ansiedade. E abre. Aí lê. O povo ficará exilado por mais 20 anos e a Babilônia vai ser seu opressor por resto da vida. Ah, não quero essa Bíblia. Vou ler outra. Aí abre. Isso é maturidade, gente, para ler a palavra. Aí eu falo assim, você está parecendo, sabia? Está parecendo aquelas crianças que vai aqui no zoológico, aqui no Rio de Janeiro. No zoológico, no Rio de Janeiro, tem um pipoqueiro, né? É muito engraçado. Ele fica lá, pipoca estourando e tem um papagaio. E na frente do papagaio tem um monte de bilhetinho. Bilhetinho da sorte. Aí você dá R$ 2 para o papagaio, ele pega com o bico e ele pega um bilhetinho para você. Aí você abre e fala, olha, seu dia vai ser maravilhoso, você é incrível, sei o que, tal. Você vai encontrar o amor da sua vida. Ah, que beleza. Ainda tem que devolver o papel. Gente, eu já fiz muito isso. A palavra de Deus não é bilhetinho da sorte. Deu para compreender a diferença? Quando você lê o Evangelho todo dia, você está caminhando junto com a igreja. A igreja do mundo inteiro lê o mesmo Evangelho. É mesmo, Renato? É. O Papa vai estar lendo o mesmo Evangelho que você. Eu fazia direção espiritual de uma irmã, ela morava lá na Malásia. Sabe onde é que é a Malásia? Malásia é lá do outro lado do mundo, gente. É depois do Japão. Aí eu perguntei, eu já sabia, né? Mas de curiosidade, qual é o evangelho daí de hoje? O evangelho de hoje é esse, é o mesmo daqui. Não muda. É o mesmo. A força do evangelho de estar todo mundo lendo a mesma palavra, isso é maravilhoso, se levanta, gente. E quando a gente lê a mesma palavra, todo mundo junto, a gente vai caminhando conforme a igreja quer que a gente caminhe. Em qual tempo a gente está da igreja? O tempo De qual tempo, gente? Domingo. Começou 2 domingos atrás. O tempo do advento. O que é o tempo do advento? É o tempo do nascimento de Jesus. A gente está se preparando para o nascimento do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente começa a ler o Evangelho do dia, a gente vai estar sempre lendo os tempos da igreja, que são os tempos que a gente vive. A gente tem tempo de tristeza, a gente tem tempo de espera, a gente tem tempo de alegria, a gente tem tempo de querer se doar, querer servir, querer fazer alguma coisa. É igualzinho a igreja. A igreja tem um tempo, e a gente tem um tempo comum. O que é o tempo comum? Eu acordo, vou trabalhar, pago as contas, volto para casa. Normal, não muda nada. Que é a grande maioria do tempo. Ninguém vive só triste, ninguém vive só alegre, ninguém vive só depressivo, ninguém vive só ansioso. A igreja é a mesma coisa, gente. A igreja tem seus tempos. Ela tem o seu tempo de espera, Natal, que é o tempo que a gente está vivendo agora. Se você começar a ler os evangelhos desse tempo, você vai começar a entender como você deve esperar na sua vida. Um tempo. As próprias palavras vão te ajudar. A gente tem o tempo da dor na igreja. Qual é o tempo da dor na igreja? A Semana Santa, o tempo que nosso Senhor sofre. E quando você tiver seu sofrimento, você vai falar assim, a igreja me ensina a sofrer. Como eu devo sofrer? Tem um tempo da alegria, do Pentecoste, da Páscoa. É o tempo que você está alegre. Até esse tempo da alegria, você deve aprender a viver. Tem muita gente que, quando está no tempo da alegria, esquece de Deus, esquece das pessoas, maltrata as pessoas, maltrata a si mesmo, porque às vezes está vivendo uma falsa alegria. Então, quando a gente vive o Evangelho, a gente vai vivendo esses tempos. E vai criando o quê, gente? Maturidade. Maturidade espiritual. Lembra do início? Corpo, agora a gente só está falando da alma. A alma vai ficando forte. A alma vai se tornando vigorosa. A alma vai se tornando
como receptáculo de todos os remédios que vão salvar você nesse tempo ruim. Ela vai levantando o corpo só pelo fato de estar fazendo uma prática espiritual. Lembrando, uma prática espiritual, o evangelho do dia de manhã. Segunda prática. Eu só vou passar duas. Segunda prática. Oração do terço. Essa aqui é. Oração do terço, todo dia. Escolher um horário. Aí você vai fazer a mesma coisa. Ó. Você vai, pula uma linha. Aqui, ó, vamos voltar ao evangelho. Escolher o horário. Colocou o local que você vai fazer todo dia e a prática espiritual. Evangelho do dia. Aí, o que é esses xizinhos aí, Renato? Esses xizinhos aqui significa o seguinte. Amanhã, meu dia 1. Aqui está 1. Eu fiz a prática espiritual do evangelho? Fiz, então eu marco com um X. Beleza. E depois de amanhã, no dia 2, fiz minha prática espiritual? Fiz, então eu marco com um X. Beleza. E no dia 3, não fiz, então não marco. Ah, eu fiz de noite. Pode marcar, mas isso não vai ser a regra, vai ser uma exceção. Se você permitir que essa exceção vire a regra, isso aqui não vai funcionar. Estava acompanhando uma menina agora, eu falei assim, cadê a foto do seu plano de vida espiritual? Deixa eu ver. Ela, não, estou fazendo de cabeça. Não, então você não está fazendo. Aí depois ela falou a verdade. Tem uma hora que eu fazia de manhã, depois eu fazia de tarde, depois eu fazia de noite, depois eu não fazia, depois eu esquecia. Pronto, perdeu a regra. Então, aqui você não mexe mais no horário, no local e na prática espiritual, que é o evangelho do dia. Você só vai mexer nos xizinhos. Ó. Você tem até 31 dias fazendo. Eu vou ter que preencher essa folha o resto da vida? No início, sim. Depois você pode largar. Depois que você sentir que aquilo se tornou uma rotina necessária, igual a comida que você come. Você vai sentir mais vontade de rezar, de orar o evangelho do que de se alimentar. Aí você pode parar de anotar. Isso é rápido, se você for fiel. Vamos ao terço. Pulou uma linha, coloca o horário. Renato, eu rezo o terço da misericórdia. Pode ser uma prática espiritual. Se você for fiel todo dia, você bota lá 15 horas. Local. Prática espiritual, terço da misericórdia, marca com X. Eu visito o Santíssimo todo dia ao meio-dia no meu trabalho. Eu saio e vou lá rapidinho. Olha, pode botar a prática espiritual. Você coloca lá o horário, meio-dia, local, a igreja que você vai, a prática espiritual, visita ao Santíssimo, marca com X. Agora, sempre pula uma linha para não emendar. Aí você, terço mariano. Você coloca o horário, local, terço mariano. Rezei o terço, marquei com X. Rezei o terço, a mesma coisa que o evangelho, você vai marcando. Você tem que ver isso aqui tudo completo, de X. Dessas duas práticas que eu estou passando, tá, gente? Se você já tem outras, você coloca. Se você não tiver, começa com essas duas. Outra coisa, a Eriane está falando. Eu ouço o terço. Eu ouço o terço. Eu estou rezando terço? Não. Não. A prática espiritual serve para moldar a alma. Marilene, eu vou abrir, tá? Para você falar, minha irmã. Legal, faço o rosário todos os dias. Deixa eu só explicar isso aqui. Ó. A mesma coisa do evangelho é o texto. Você pode ouvir o texto, mas você tem que ter o teu momento com o texto sozinho. É difícil demais. Irmã, se for muito difícil, começa com crer em Deus Pai. Creio em Deus Pai. Renato, que isso? Estou falando sério. Tem gente que não consegue fechar os olhos, ficar em silêncio, respirar e falar, creio em Deus Pai. Porque tudo à sua volta é só barulho. Por isso que sua alma está ansiosa. Porque você não aguenta o silêncio. Você tem medo do silêncio. Porque o silêncio você vai se descobrindo a si mesma. E às vezes você não quer se descobrir a si mesmo. Você quer inventar você quer inventar
você quer inventar uma coisa que você quer mostrar para os outros. É igual a rede social. Eu quero ser isso aqui, mas eu não quero saber quem eu sou realmente. E a grande prática do silêncio, de rezar o texto, reza o texto, crer em Deus Pai, mas no silêncio, nada ao em volta, olhando para uma imagem, acende a vela, rezando o texto com Nossa Senhora, vai te ajudando a amar o filho dela. Teve uma irmã que colocou aí, a Bíblia não ensina o terço. Se você colocar lá em Lucas, no primeiro capítulo, o nosso Deus mandou um anjo descer a Maria e falar assim para ela: Ave Maria, cheia de graça. Como é que começa o texto, gente? Ave Maria, cheia de graça. Como é que eu não ensino? O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Palavras de Isabel. Como é que não ensino? É bíblico. O que é bíblico é ensinado. E é lógico, a irmã que deve ter falado isso não deve ser católica. Então, o que eu falo para você fazer, irmã? Preste atenção. Também eu faço direção espiritual de irmãos evangélicos, por incrível que pareça. Querem ser curados da ansiedade dentro da palavra de Deus. Você lê um salmo por dia. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Isso vai tomar lugar do evangelho do dia? Não. Você vai achar outro lugar, outro horário para você ler o salmo, se você não quiser rezar o texto. Mas é uma prática boa você rezar o texto, não tem problema nenhum. Você que é evangélico, protestante, qual é o problema? Ave Maria, é bíblico, está na Bíblia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Não tem problema. Quando você vai fazendo isso, o próprio texto, a própria oração de Nossa Senhora, a própria oração que o anjo falou para Nossa Senhora, ele vai te moldando também a amar Cristo. Todas essas duas práticas espirituais que são o início para a nossa caminhada, elas vão moldando sua alma para amar Cristo. E entenda, irmãos, uma coisa. Quando você começa a ter uma vertente diferente na sua vida, que a preocupação não seja o seu maior problema, e você começa a se converter e mudar a direção e falar: o meu maior problema hoje é porque eu não amo Cristo suficientemente que ele merecia ser amado. Se esse for teu maior problema hoje, você começa a vencer, você nem lembra mais que tem ansiedade. Porque a gente bota os problemas nas coisas, nos problemas futuros, nos objetivos, nas preocupações exageradas, e pensa pouco em se santificar, e pensa pouco em Cristo, e pensa pouco em salvar a sua alma. Gente, vocês falaram que a alma é mais importante que o corpo, então no final da nossa vida, quando a gente morrer, o corpo se separa da alma, o corpo vai para debaixo da terra, a alma só tem 2 lugares para ir. Se tiver algum espírito aqui, infelizmente eu vou ter que falar para você uma coisa que ninguém tem coragem de falar. A alma só tem 2 lugares para ir, ou para o céu ou para o inferno, ela não volta. E depois, na ressurreição dos mortos, o corpo ressuscita e volta de novo a fazer parte da alma, aonde quer que ela esteja, ou no céu ou no inferno. Deu para entender? Isso é escatologia da igreja. Não sou eu que estou inventando. Está aqui, ó, no catecismo. Só você pegar e ler. Entendeu? Tem medo de morrer, Eriane? Eu também tinha. Depois que eu comecei a cuidar da minha alma, vou falar bastante para vocês. Eu sonho é que esse dia chegue logo. Não é, você é depressivo, Renato, você quer se matar? Não, gente. É porque quando a gente tem uma vida de oração, tem um desejo de estar com Cristo o resto da nossa vida, eu faço para meus filhos, para minha esposa, eu sonho em a gente se ver lá no céu. Esse tem que ser o meu maior sonho, o maior sonho de vocês. Aí você não tem mais medo da morte, porque a morte é passagem. Entendeu? Aí tua alma começa a ficar forte e vigorosa. Ela levanta teu corpo, irmãos. De todos esses males.
Demorei aqui 1h10 para explicar para vocês como é que a vida de oração consegue nos livrar da ansiedade. O que pouca gente tem paciência de ouvir. Parabéns, irmãos, para vocês. Muito, muito, muito bom. Porque as pessoas falam assim, é ridículo isso que você fala. Foi o primeiro que não sou eu. Tu acha que eu estou inventando alguma coisa? Que é a vida dos santos, gente. Seus são os santos padres, é a igreja, é o catecismo que fala, é a própria palavra, que a gente não está cuidando da alma. Não existe, tem gente que fala assim para mim, não existe a alma ficar doente. Ah, então tá bom, então. Só de você estar falando isso, sua alma já está doente. Você nem lembra mais dela. Você nem lembra mais dela. Então, assim, são coisas que eu evito de falar lá mais aberto. Quero falar aqui para vocês em grupo fechado, que aqui vocês entendem, tem paciência para entender. Gente, vamos abrir para dúvidas? Quem quer perguntar? Quem quer tirar dúvida? O que eu passei hoje foi isso, só recapitulando. Prática espiritual, ensinei 2 práticas, Evangelho e o Terço. Ensinei a preencher o plano de vida espiritual e essa folha eu vou jogar lá no grupo, tá bom? Assim que acabar a aula. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou salvar essa aula aqui no YouTube, eu vou tacar o vídeo da aula mais tarde, lá no grupo também. Aí vocês podem ver e podem mandar para quem você quiser. E convida alguém para assistir a aula de amanhã. Aula de amanhã, vamos aprender a entender a palavra de Deus e a usar ela para a nossa vida, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o microfone para perguntar? Todas essas aulas vão ficar gravadas no YouTube? Cíntia Raquel, boa noite. Você fala de onde, Cíntia? De Alagoas. Alagoas, tudo bem, minha irmã? Todas as Bem. aulas, minha irmã, todas as aulas. E depois, quando eu colocar lá o link, vocês seguem lá meu canal, que tem muita... Eu tenho curso lá de Vencendo o Medo da Morte, Vencendo a Ansiedade, mais de 30 aulas, assim, mais curtas, entendeu? Então, vai ter muita coisa boa lá para agregar para a nossa vida de formação. Né? Ótimo. Ótimo, tá bom, minha irmã? Seja bem-vinda à aula, tá bom, Cíntia? Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. É porque, assim, eu perguntei, porque como amanhã eu sirvo na igreja, canto no coral, eu vou servir na festa da padroeira aqui. Aí eu não vou ter como acompanhar amanhã aqui diretamente como hoje. Mas como vai ficar salvo no YouTube, isso é perfeito. Tá. Mas não deixa de vir no último dia, não, que a melhor aula é o último dia. Sim, sim. É a quarta-feira, tá? Tá. A Marta falou assim... Acho que eu botei lá do lado dos copos. Se não tiver aí. É um branquinho. Tá aí, eu botei. O horário para o terço, qual é o melhor? Irmã, assim, se você tiver disponibilidade, o melhor horário para você rezar o terço é o horário de 6 horas, que é o horário de Nossa Senhora, entendeu? Se for, beleza. Se não tiver... vou ter, assim, vamos entrar dentro da nossa rotina, do nosso cotidiano. Renato, não consigo rezar o horário de 6 horas, eu saio do trabalho, vou direto para a faculdade, estou com um neném pequeno, é uma correria. Aí o que você faz? Essa seria a última solução, mas é uma solução. Vocês começam a ver um monte de gente rezando dentro do ônibus, o terço? Vocês já viram o pessoal fazendo isso? Tem um monte de gente que fala que tá fazendo isso. Você pode ir para o trabalho rezando e voltar rezando, o terço. Entendeu? Ali no ônibus. No ônibus, ao invés de você ficar com fone de ouvido, ouvindo música às alturas, passando tempo, dormindo, babando, reza o terço. Deixa as pessoas verem. E muitas delas foi eu que falei para rezar, Helena. E eles estão para evangelizar mesmo, para mostrar. Quantas não falam assim, como é que reza o terço? A vizinha do banco, né? Quando você pega o ônibus no mesmo horário, você sempre senta do lado da mesma pessoa. Aí as pessoas começam a falar e você começa a rezar o terço. Já pensou o ônibus inteiro rezando? Nossa, isso é uma benção. Fala, Marisa, Nezinha está com a mão levantada há mais tempo.
Boa Nezinha noite. Santana. Quem está falando? É, agora, Marisa, Fala, Marisa. De onde você fala, irmã? eu falo daqui do interior da Bahia. Ah, É tudo assim, bem? porque aqui para mim, tudo bem. É porque aqui para mim, como é no interior, é tempo com internet e tempo sem internet, né? Aí, no caso, assim, como a gente não tem, assim, muito acesso, né? À igreja, todos os dias, é tipo assim, a missa para nós que é de mês em mês, porque é um pouco distante, né? Aí, tipo assim, no caso do evangelho, manhã, aí quando a gente não tem acesso à internet, tem que ver o evangelho quando a internet chegar, não é? Assim, porque a gente vai ter que pesquisar o evangelho do dia. Irmã, quando você tiver internet, você entra lá na Canção Nova, abaixa o aplicativo deles, de liturgia diária. É muito leve, ele cabe em qualquer celular. E quando não tiver internet, ele funciona offline. Sem internet, você abre ele. Não tem é assim que resolve, entendeu? Não tem problema. Uhum, Ou entendi. então, pergunta o padre ou a pessoa da igreja se tem alguma liturgia que serve para o mês inteiro. É uma folhinha, todo mundo tem isso nas igrejas. Você pega a É folhinha, porque, fala. é tipo assim, aqui para nós, é um livro, sabe? Hum. É um livro só. Aí esse livro a gente usa assim um mês. Aí todo mês vem um livro. Aí a gente paga assim uma vez só no ano.